Fome de Viver. Hoje é dia de um filme que cabe em duas playlists aqui do canal. Na playlist de anos 80 e na playlist do Cineclube. Bora pra sinopse do IMDb. Um triângulo amoroso se desenvolve entre uma vampira bonita mas perigosa, seu companheiro violoncelista e uma gerontologista. E sinapsezinha ruim. Galera, antes do vídeo, aquele aviso chato rapidinho, tô querendo chegar a 1000 inscritos. Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, brigadão, valeu. Hoje é dia de revisitar um dos melhores filmes do Tony Scott e um dos maiores clássicos cult de filmes de vampiro dos anos 80. Mas antes do filme, posso falar um pouquinho do diretor Tony Scott? Eu lembro de uma piadinha maldosa que rolava nos anos 80 que chamavam o Tony Scott do irmão menos talentoso do Ridley Scott. Isso é porque enquanto o Ridley Scott fazia filmes como Alien, Blade Runner e A Lenda, o Tony Scott pegou um caminho mais pop, fazendo filmes como Top Gun, Um Tiro da Pesada 2 e Dias de Trovão. Mas eu acho isso uma grande maldade, porque o Tony Scott era muito talentoso. Ele só pegou um caminho de fazer filmes mais pop e fez, ao longo da sua carreira, vários filmes bons de ação. Foi uma boa carreira, mas infelizmente foi interrompida em 2012 porque ele faleceu aos 68 anos de idade. Tem uma história boa envolvendo um tal de Quentin Tarantino. O Tarantino surgiu em 92, que ele escreveu e dirigiu Cães de Aluguel e foi um frisson, porque caramba, é um garoto novo, é um cara que trabalhava em videolocadora, e quem é esse cara que apareceu com esse filme novo? E ele tinha um projeto novo, que seria Pulp Fiction, e antes do Pulp Fiction, ele teria passado roteiros para outros dois diretores. Ele escreveu Assassinos por Natureza e Amor a Queima-Roupa. Assassinos por Natureza foi filmado, foi dirigido pelo Oliver Stone. E na época parece que teve uma briga entre o Oliver Stone e o Tarantino teria pedido para tirar o nome dele dos créditos. Tipo, tira meu nome porque esse não é o meu roteiro. Você fez outra coisa, então eu não quero que o meu nome esteja ligado ao seu filme. E hoje em dia, Quentin Tarantino é um nome gigantesco. Tarantino é um nome muito influente em Hollywood. Mas pensa na época. Isso era 93. O Tarantino era um cara que promissor, é um cara que fez um filme que chamou muita atenção, que foi o Cães de Aluguel, mas era apenas um nome promissor. E o Oliver Stone já tinha 3 Oscars no currículo. Ele já tinha ganhado o Oscar de melhor roteirista por Expresso da Meia-Noite e melhor diretor 2 vezes por Platoon e Nascido em 4 de Julho. E aí você pega um garoto que veio de uma locadora e fez um filme e diz: ei, eu não quero que você, dono de 3 Oscars, coloque meu nome no seu filme. Aí você pensa, quem é esse cara? Será que esse cara tem moral para peitar um outro que na época era muito maior do que ele? Sim, ele tinha moral, peitou, e hoje em dia a história mostra que Tarantino, eu diria que Tarantino hoje é um nome maior do que Oliver Stone. O outro roteiro, Amor a Queima-Roupa, foi dirigido pelo Tony Scott. E eu não ouvi falar de nenhum problema que teve de relacionamento entre o Tony Scott e o Tarantino, e parece que eles ficaram amigos na época. Porque o filme seguinte do Tony Scott, que foi Maré Vermelha, rolou um papo na época que o filme estava muito sério. Então, ele pensou, como é que eu faço para esse filme ser menos chato? E ele chamou o Tarantino teria escrito algumas cenas para deixar o filme menos sisudo. E quando você vê Maré Vermelha, realmente tem umas cenas que não são, que saem um pouco da curva do filme sério. Porque tem tipo um diálogo onde eles ficam discutindo qual era o melhor surfista prateado. Ou tem um outro diálogo onde eles citam Star Trek. Isso num filme de submarino, um filme de suspense de submarino, não teria muito espaço. E o Tarantino teria escrito essas cenas e o filme ficou melhor por causa disso. Vamos ao filme? Baseado no livro homônimo de Whitney Stribler, Fome de Viver, ou The Hunger no original, é um filme de vampiro um pouco diferente. Hoje em dia, a gente tem muitas coisas diferentes de vampiros, mas na época era tudo mais ou menos padrão. E aqui não é muito padrão porque, para começar, que a palavra vampiro não é citada no filme nenhuma vez. São pessoas que bebem o sangue das outras pessoas, são pessoas que vivem para sempre, então são vampiros, mas a palavra vampiro não é citada.
E outras coisas, eles não têm os caninos pontiagudos. Eles precisam de uma faquinha para cortar o sangue, para cortar a veia da vítima. Outra coisa, eles andam de dia. Então o filme, ele é um filme de vampiro, mas é um filme diferente do que era feito de filmes de vampiro na época. Eu lembrei de outro filme, Quando Chega a Escuridão, que foi feito um pouco depois, 1987, dirigido pela Catherine Bigelow, que era outro filme de vampiro, onde eles também não citavam vampiros, os vampiros também eram diferentes do padrão. Mesmo revendo hoje em dia, quase 40 anos depois, filme de 83, a gente está no finzinho de 2022, quase 40 anos, o filme ainda tem um visual bastante impressionante, bastante bonito. Ele tem muito contraluz, tem muito... a estética parece videoclipe, inclusive tem um trecho do Bauhaus, a banda Bauhaus, cantando Bela Lugosi's Dead no início do filme. O Tony Scott, assim como o irmão Ridley Scott, eles vieram da publicidade. Aí no filme, nos filmes deles, principalmente nessa época, quando eles tinham saído da publicidade para fazer cinema, eles tinham muito essa estética de propaganda. Eu achei boa a maquiagem do envelhecimento, mas eu não curti muito a câmera lenta que acontece no filme, várias vezes ao longo do filme. Eu não sei se isso é um problema do filme, se é um problema técnico, que hoje em dia, quando a gente vê, não seria assim, ou se foi algo do estilo do diretor. Mas eu não curti aquela câmera lenta. Esqueci de falar. Os vampiros não têm presas, então eles usam um pingente que tem a forma do símbolo egípcio Ankh, que significa vida eterna, e dentro desse pingente tem uma lâmina onde eles usam para cortar as veias. Duas coisas que eu reparei vendo o filme e depois eu confirmei pelo IMDb. Uma delas é o meu comentário de músico. Eu vejo, quando eu vejo atores tocando, eu presto atenção em como é que eles estão tocando. E um dos atores principais é o David Bowie, músico. O David Bowie é mais conhecido como cantor só. Só que o cara é músico. Tem uma cena onde o Bowie está tocando violoncelo, a Catherine Deneuve está tocando piano e tem uma menina tocando violino. E o Bowie está realmente tocando. Você vê os dedos dele, você vê como ele pega no violino, ele realmente está tocando. Se o que a gente está ouvindo é o que ele está tocando, eu não sei. Provavelmente foi dublado. Mas ele realmente tem uma postura de violoncelista. Já a Catherine Deneuve, ela não engana ninguém fingindo que está tocando piano. Aí eu chequei no IMDb, ele aprendeu a tocar violoncelo para o filme. Outro comentário sobre as cenas de nudez. Susan Sarandon realmente aparece nua, mas a Catherine Deneuve, eu senti que quando aparecia alguma coisa, não aparecia a cabeça dela. Aí eu senti isso, deve ser dublê de corpo. A Catherine Deneuve estava com 40 anos na época, ela deve ter pensado, bota um dublê de corpo aqui para mostrar, para eu não aparecer, e eu confirmei realmente, ela usou dublê de corpo. No elenco, o filme fica basicamente em cima desses três principais, David Bowie, Catherine Deneuve e Susan Sarandon, mas tem uma participação especial do Willem Dafoe. Por imposição do estúdio, o fim do filme deixa um espaço para uma possível continuação, que acabou que nunca aconteceu. Era comum, aliás ainda hoje é comum, você deixar espaço para continuações, principalmente em filmes de terror. Acabou que não rolou, mas acabou que em 97 eles fizeram uma série chamada The Hunger, e que a série não tem nada a ver com o filme. A única semelhança que tem é que o David Bowie é um dos narradores da série. Fome de Viver não foi bem sucedido nas bilheterias e o Tony Scott teria desistido de fazer cinema, teria voltado para a propaganda, para os comerciais que ele fazia antes. Acabou que 2 anos depois, os produtores Jerry Bruckheimer e Don Simpson resolveram chamar de volta o Tony Scott e convenceram ele, cara, volta aqui porque a gente tem um projeto legal. E o Tony Scott dirigiu Top Gun, e Top Gun foi o maior sucesso de bilheteria do ano de 1986, e a partir daí Tony Scott nunca mais deixou de fazer cinema. Eu agora vou trazer algumas cenas do filme. Não tem nenhum spoiler muito brabo, eu não vou falar o fim do filme, não vou trazer o fim do filme, mas eu vou colocar o aviso de spoilers porque afinal eu vou trazer cenas do filme. Aqui tem o Bauhaus tocando no início do filme. E esse é o pingente Ankh e a câmera lenta meio esquisita do filme. Aqui tem o trio tocando. Olha só,
O David Bowie, ele pega o violoncelo como se ele soubesse tocar. Já Catherine Deneuve. Aqui a gente tem alguns takes do David Bowie envelhecendo. How old? I don't know. These are liver spots, aren't they? They look like it, yes. Excuse me. Sir. Olha o contraluz. Eu me amarro nesse estilo de filmagem. Esse filme tá cheio de contraluz. Mais um exemplo da câmera lenta ruim. Aqui algumas cenas do David Bowie bem velhinho. C minor, That's right. a little saccharine. That's what John says. You know, John. Kiss. Kiss. Yes, I was. O último vídeo que eu postei aqui no Cineclube foi o Bala na Cabeça e eu comentei que eu não lembro de pombas voando, e era um filme do John Woo. E onde é que estavam as pombas? No Bala na Cabeça, as pombas estavam aqui. Aqui a cena com a Catherine Deneuve e a Susan Sarandon, a cena que precisou de dublê de corpo. Mas, seu safadinho, não vou mostrar o que você quer ver, porque senão o YouTube me bloqueia. Aqui tem uma cena que eu não sei se funcionaria nos dias de hoje, porque ela é uma cientista e o sangue dela está contaminado, e ela, em vez de pesquisar soluções científicas, ela vai confrontar a outra, a Catherine Deneuve. Então, eu não sei se essa cena funcionaria hoje em dia. Pro filme, na época, funcionou. The spooky part is, it isn't human blood. It's not human. Por fim, olha aqui o William Dafoe novinho. Hey, lady, how about it? Crazy fucking junkie, huh? Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Se você gosta do meu conteúdo, eu te peço 3 favores: se inscreve se você não é inscrito, compartilhe com seus amigos e dá um like pro YouTube e compartilhar com a gente. Eu, como falei no início, eu tenho 2 playlists que podem interessar a quem viu esse vídeo. Uma fala de filmes dos anos 80, tem um monte, que eu já comentei, sempre trazendo trechos dos filmes. E tem outra de filmes de Cineclube, que são filmes um pouco mais fora da caixinha, filmes um pouco mais tênis verde. Então, se você gosta de algum desses 2 estilos, dá uma olhada nas playlists. E em breve nos vemos de novo. Valeu!